Boschi, que é endocrinologista, porque eu vim até ela para falarmos sobre obesidade, inclusive obesidade na menopausa. Nós vamos falar no geral, mas eu também quero falar sobre essa parte da menopausa, que é muito importante, não é, Aline? Muito. Muito obrigada pelo convite. Imagina, que bom estar contigo, fazia muito tempo, né? Muito. A lembrança do Face nos reaproximou. Exatamente. Ela postou essa semana um post da nossa gravação, há muito tempo, uns 2, 3 anos atrás, de uma das que a gente fez, e eu falei, gente, eu não falei mais com a Aline, tem tanto assunto, que eu já aproveitei e falei pra ela, todo mês eu quero falar contigo. E eu tô dentro. E vamos falar todo mês. Não vai faltar. Não, até porque informação é uma utilidade pública poder levar isso pro pessoal, né? É isso. Mas vamos falar sobre obesidade, assim, como é que tá? Como estão é uma doença? Sim. Existia sempre uma controvérsia, né? Se isso era uma questão de estilo de vida, comer mais do que se gasta, é óbvio que isso tem uma importância, porém existe uma discussão entre os médicos justamente porque ela não seria uma doença em si, sim precipitaria outras doenças, mas se sabe que sim é uma doença geneticamente determinada, com muitas causas associadas, não existe um fator que leva sempre, né, a obesidade. Para uma pessoa pode ser o uso de algum medicamento, para outra pode ser justamente o período pós-parto, aleitamento, para outras pode ser na menopausa, que a mulher ela tem essas fases de alterações hormonais que muda a distribuição de gordura corporal. Parece que tudo fica, nada entra, mas não sai, elimina nada, as células, né? Isso. Prendem tudo. É isso aí, e a obesidade nada mais é do que ter excesso de acúmulo de tecido adiposo devido a inúmeros fatores, alguns genéticos, ambientais. Obviamente ninguém vai ter obesidade num lugar que falta comida, né? Mesmo tendo esses genes, um estilo de vida sedentário. Hoje em dia se sabe até que a alteração de temperatura do ambiente, a gente não precisa mais gastar energia para se refrescar, ter o suador, a gente não precisa mais tremer para se esquentar no inverno, né? A gente tem todo o conforto de o próprio ar-condicionado. Quando a gente era criança, né? A gente é nova, mas quando a gente era criança tinha que ir lá, levantar e girar o botão. Hoje em dia hoje não nada, precisa, tá tudo fácil. Tudo. Então há uma economia de energia absurda na sociedade, até para consumo de alimento. A gente recebe em casa pronto, sem precisar sovar, amassar, preparar. E abundância de alimentos e alterações que se sabe, entre outras, assim, inclusive alteração de temperatura ambiental. Se sabe que o nosso organismo, a temperatura vem baixando, um estudo bem recente até nos últimos anos, e parece pouco, porém, quanto mais baixa a nossa temperatura corporal, 36,6, que está atualmente, tu gasta menos energia, quando a nossa temperatura corporal está mais baixa. Então, N fatores: poluição, falta de sono, o estímulo de telas, né, cada vez mais. O que é esse estímulo de telas? A luminosidade altera a melatonina, está se pesquisando muito a influência de melatonina e ganho de peso, acúmulo de gordura. Você sabe que uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, o sono, ele vai ser fundamental, deveria ser a primeira coisa regularizada em qualquer situação. A pessoa que está com insônia. E a menopausa, ela traz isso muito para a mulher que sempre dormiu bem, né, certo período pós-parto ou amamentando, ela na menopausa começa a ter dificuldades com o sono, justamente pelos fogachos, né, que a gente chama esses calorões que sobem em ondas, assim, que chegam a durar uns 5 minutos. Exato, vem do nada, dura 5 minutos e depois vai embora. E passa daqui, demora uma hora, volta de novo. Gente, é uma coisa absurda. Quem não tem, quem tem sabe o que eu tô falando, quem não tem vai saber um dia. Exato, então tem uma relação, obviamente, com a queda. Isso. Por que vem os fogachos? É a falta do estrogênio, a menopausa. A menopausa, na verdade, é uma data, mas existe um período que antecede ela, né, que é o climatério. O climatério é o período antes e depois, a data que tu parou de menstruar. Quanto tempo mais ou menos dura todo esse processo? Uns 4, 5 anos, mas tem pessoas que vão durar 10 anos os fogachos. E se sabe que ter excesso de peso também, justamente porque não consegue dissipar o calor, é mais intenso o fogacho na mulher que tem obesidade. E também se sabe que com a menopausa existe um ganho de peso. Uma principal mudança, assim, a mulher até entrar na menopausa, ela infarta menos que o homem, ela tem menos AVC, menos pressão alta. Quando ela perde estrogênio, justamente porque daí favorece, a mulher ela tende a depositar gordura no quadril, coxas, braços, né? Isso desde a gestação para ter gordura de reserva para amamentação.
Quando ela entra na menopausa, ocorre um predomínio de acúmulo de gordura visceral. E essa gordura visceral é que vai aumentar a pressão. Depois da menopausa, as mulheres começam a ter o mesmo risco de infarto e AVC dos homens. Existe um horário uma idade de pico nesse caso? De AVC ou de menopausa? Não, da AVC. É a partir daí, né? Vai depender, ninguém também Média só por 50 entrar anos, na né? menopausa. A média da menopausa 50, 51 anos, né? Mas tem gente que entra na menopausa muito cedo, né? No caso de menopausa precoce. Qual é o risco disso? Tu vai ter mais risco cardiovascular desde cedo e principalmente a falta do estrogênio vai prejudicar a massa óssea da pessoa. Então ela vai ter mais risco de morrer de fratura lá no final da vida. Porque quem não morreu de infarto, AVC, até os 65, 70 anos, vai morrer de quê? Queda no banheiro, no tapetinho do banheiro, naquelas 1000 tapetinhos na casa. Então, se não morreu até os 70 de infarto, AVC, vai ser muito difícil que essa pessoa, seja homem ou mulher, tenha um AVC, um infarto. Quando as pessoas dizem que tiveram, às vezes é uma embolia, um aneurisma, alguma outra coisa que Eles caracterizam como se fosse uma AVC, mas na verdade é um outro caso. Mas pode, óbvio, na medicina nada é nunca e nunca é sempre, mas é pouco provável. Então, perder a menstruação, até as meninas que ficam em amenorreia por causa de anorexia nervosa, por baixo peso, porque a gordura ela tem a sua importância também, justamente para a produção de hormônios e proteção de massa óssea. Se tem uma vantagem da mulher ser acima do peso durante uma vida, tudo tem vantagem, é ter uma massa óssea mais reforçada, né? E querendo ou não, a população está envelhecendo, a gente está vivendo cada vez mais graças aos avanços da medicina. Isso é uma dúvida, né? A gente veio falar de obesidade, mas eu acho que está cabendo bem esse tema. Uma dúvida das mulheres, e já foi minha como médica, porque teve um estudo que polemizou muito a reposição hormonal, com aumento de risco de câncer de mama e câncer de endométrio. Porém, se sabe hoje que tem uma janela de oportunidades, que a mulher só pode, deveria, né, nunca, só, sempre, fazer reposição hormonal numa janela entre os 50 e 60 anos. Ela não pode ficar sem menstruar 10 anos e daí resolver fazer a reposição. Porque daí os receptores, né, já estão desativados e tu vai dar um hormônio para um corpo que está há anos sem receber. Então, para quem tem a ideia de fazer reposição hormonal, o que eu acho que é uma excelente ideia, porque nós mulheres hoje em dia... Para isso, existe limite de tempo? Esses 10 anos é a janela de oportunidade. Quanto antes a pessoa começa, né, a reposição, melhor. E o ideal, a gente fala até nem parar, é seguir, né, sempre usando o seu anticoncepcional. Quem não usa anticoncepcional, iniciar assim com uma dose mais baixa, porque antes as mulheres viviam 50 anos, morriam no parto a maioria, né? Com 30 anos já eram velhos. Exato. Hoje elas estão no mercado de trabalho tendo que assumir casa, filhos, netos. Muitas vezes a vida não vai parar, cada vez menos elas vão se aposentar para olhar TV na sala de estar. E se sabe que a menopausa não dá só ganho de peso, não dá só ganho de gordura visceral, ela vai aumentar o risco cardiovascular, ela vai piorar muito a qualidade do sono das pacientes, justamente pelos fogachos. Ela traz com ela depressão, comprovadamente, né? A gente vê nos congressos de psiquiatria, em aula de psiquiatria, me interessa bastante para essa área, que o estrogênio, que aqui diminui na menopausa, ele é fundamental para a serotonina se acoplar no seu receptor no cérebro. Então, por isso que a mulher também tem os picos de depressão na vida, começa a puberdade, pós-parto, né? E na menopausa. E além dessa coisa desses sintomas de depressão, do calorão, né, existe uma piora cognitiva realmente, né? Os próprios fogachos deixam a pessoa meio desfocada do que está acontecendo ao redor. Perda de memória. Perda de memória, e não só de memória, não de cabelo, perda de memória, perda de cabelo. O cabelo resseca. Muito, a pele fica ressecada extremamente, a falta de lubrificação vaginal, diminui libido. É óbvio que nem todas vão ter esses sintomas floridos, isso também tem que ter um somatório. Eu acho interessante voltar também naquela parte, nem todo mundo vai infartar ou ter AVC. Sim. Assim como nem todo mundo que come demais vai ter obesidade. Isso. Acho que quanto mais fatores de risco a pessoa vai tendo, né, seja tabagismo, sedentarismo, pressão alta, colesterol alto, a história familiar, a gente tem que respeitar
Muito, né? Então, se toda a tua família infarta, a gente tem que ficar de olho. Se todos têm câncer de pulmão, mais prudência na hora de fumar. Então, é uma coisa que a gente tem que respeitar a genética. É óbvio que não, nem tudo vai ter só a força genética, mas Cada organismo é um organismo. não quer dizer que vai parar de menstruar e vai ganhar um AVC, quando a gente tem um AVC, e eu vai ganhar sim, em média, agora eu lembrei do número, em média a mulher nos primeiros 5 anos, em média, né, as que não têm tendência, as que têm tendência ganham nos primeiros 5 anos da menopausa 2 quilos, em média, por ano, e ganham muita circunferência abdominal. Mas você sabe que esses 2 quilos são maiores, é maior o ganho no primeiro ano, porém a circunferência abdominal ela segue aumentando. Né? E essa gordura visceral é que está linkada com todos os fatores de risco cardiovascular, que a gente chama de síndrome metabólica. E como a gente trata isso, né? Então, eu ia te perguntar isso agora, e como faz para evitar tudo isso, para tratar? Porque assim, evitar não dá. A vida, graças a Deus, se tu tá vivo, tu vai passar por isso. E não passar porque morreu. Mas como é que faz para evitar, ou para colaborar, ou para ajudar, entendeu? Que não traga maiores problemas para a saúde da gente. É isso aí. Eu brinco muito, né, com os pacientes que vêm me procurar para tratamento de obesidade, diabetes. A gente não escolhe ter diabetes, obesidade, pressão alta. A gente escolhe tratar ou não tratar. E eu acho que falta muito ainda, muito suporte no nível sistema público de saúde, social, assim mesmo, tipo, para fazer atividade física, porque além de arrumar o sono ser fundamental, né, a maioria das nossas doenças, sejam na área da endocrinologia, na área da psiquiatria, na psiquiatria a gente pode dizer que todas, até a esquizofrenia, agora a gente tem essa evidência que vão melhorar com uma atividade física. Então, até para fogachos, né, peso, fazer uma atividade física regular, isso aí começar desde a infância, quanto mais precoce, melhor, mas não quer dizer, eu tenho 50 anos e eu nunca fiz nada, agora não posso fazer, não adianta. Deve, mas sempre tem tempo, exatamente, né? Não vai querer sair correndo, porque para correr a gente tem que caminhar. Então, sempre existe uma dúvida, atividade física aeróbica ou fazer trabalho de musculação, pilates, resistência. Para massa óssea, né, você sabe que a musculação também tem um impacto muito importante para ganho de massa óssea. Eles achavam que era só caminhar, né, que hidroginástica também não ia dar ganho de massa óssea. Quanto mais massa muscular uma pessoa tiver, menor o risco dela ter diabetes, a resistência insulínica, porque o músculo está comendo o açúcar que a gente ingere na forma do suco, da alimentação, do arroz, tudo vai virando açúcar. Gordura, o músculo para se manter vivo, ele consome muita energia e isso aumenta o metabolismo basal da pessoa. Então, fazer atividade, particularmente eu prefiro resistência, né, muscular, porque quem faz trabalho de resistência muscular, pilates, né, academia, musculação, qualquer coisa que tu lute com teu próprio peso, às vezes basta, né, acaba tendo uma capacidade aeróbica boa, porque o próprio trabalho de musculação desenvolve aeróbico, mas quem faz aeróbico não necessariamente vai ter boa massa magra. Né? Então isso aí, se tu só não tem muito tempo, isso é uma dúvida que as pessoas têm, eu não tenho muito tempo, o que eu faço? Tu acha que eu faço esteira ou vou para os aparelhos? Né? Eu vou para os aparelhos, se tu não tem muito tempo, vai para os aparelhos, porque emagrecer com atividade física, ela vai melhorar tudo, não preciso nem enumerar tudo que a atividade física melhora. Faz bem para a saúde, né? Colesterol, glicemia, pressão arterial, humor, sintomas de TPM, memória, né, depressão, ansiedade e assim vai. Mas a atividade física, ela não vai emagrecer ninguém. Para a pessoa emagrecer com atividade física, no sentido de perder peso... Tem que ter tudo no conjunto, né? Exato. Sozinha, ela não vai fazer. A pessoa vai ter que regular a boca. Para a gente conseguir perder peso com atividade física, gordura, tu teria que fazer mais de 3 horas por dia consecutivas. Aí só atleta, um adulto na nossa vida atual não consegue. Tem expressão, salva algumas pessoas. Exato. E por que isso? É porque não emagrece? Porque a gente vai lá na esteira, tá lá, 500 calorias, gastou em 1 hora correndo, caminhando. Não emagrece porque o corpo ele não nos dá essas 500 pra gente tomar o chopp, como se gosta muito, né? Ou comer uma batata frita ou sorvete. Ele
tira de outras coisas, tira de crescimento de unha, de crescimento de cabelo, de batimento cardíaco. Então a gente achava, hoje eu posso fazer um exagero porque eu me exercitei. E perdi X calorias. Exato, só que a magia não tá por aí, porque até menos de 3 horas o corpo compensa, ele vai reproduzir menos as tuas células, ele vai fazer as tuas unhas, né, não crescerem tanto. Se a pessoa faz mais de 3 horas dia, aí ele já não tem mais de onde tirar e a pessoa daí acaba realmente emagrecendo. Só que o corpo, ele é muito esperto, ele aumenta o apetite. Então, a gente pode ver que... Até pra comer errado, né? Quando Exato, muita fome, eu tô comendo errado. Quanto mais a gente vai tendo massa muscular, a gente não pode se iludir, vai acelerar o metabolismo, claro que vai, mas vai aumentar a fome, porque ele vai mandar conta. Sim. E em termos, por exemplo, assim, quem engorda por conta de remédios que já tomou, sempre foi magra. Que nem o meu caso, por exemplo, eu fui magra uma vida inteira. Sim. Aí eu tive um problema de depressão, tive que tomar remédio para depressão e na época eu engordei. Aí depois, né, nós fizemos um tratamento, eu perdi muito peso, tava quase no meu peso X. E aí parei com os remédios, enfim, porque já dá uma pausa. E a menopausa, óbvio, não me deixou emagrecer. Mas o que acontece? Quem engorda com remédio para emagrecer precisa do remédio? Adorei isso. Tem pessoas que só parar o medicamento, né? Até poderia, se usou, depende do tempo que usou, né? Um equilíbrio, usar uns 2 meses pós-parto, daí desistiu de amamentar, vai conseguir recuperar o estrago. Mas quem usou por muito tempo, ganhou muito peso... Por conta da depressão, que é um tratamento curto. Depressão são sempre tratamentos longos, né? Menos de 6 meses não tem nem... Não, foi 2 anos. Exato. Então isso a gente conversa muito em congresso de obesidade, de endocrinologia. Os quilos eles vão ficar lá, o corpo ele não vai te dar eles, agora pode ir embora e não tô mais tomando remédio, né? Porque como diz um amigo meu, o remédio em si não engorda. Óbvio que a cápsula não engorda, o que ele faz é aumentar a fome, aumentar a avidez por carboidrato, nem todos os antidepressivos fazem isso. Ele desperta. Exato, os antipsicóticos sim, mas a maioria dão ganho de peso, né? Anticonvulsivos, tem os antidepressivos tricíclicos, que são os primeiros, a triptilina, norpramina, eles vão dar mais ganho de peso ainda, né? Mas tem já antidepressivos modernos que não vão causar tanto ganho de peso ou melhor nenhum e não vão reduzir libido, vão melhorar outras coisas além dos sintomas depressivos, tipo capacidade de fazer as coisas, porque às vezes a pessoa fica sem ansiedade, mas ela não consegue fazer o que ela tem pra fazer, ela tá tão sem ansiedade que ela olha tudo ali, perde o pique também. Perde o pique. Então, cada vez mais tem tratamento, tanto para menopausa, se estudando, não é todo mundo que vai ter o mesmo tratamento, cada um vai ter o seu método de reposição hormonal. Para peso, obesidade, idem. O que acontece é que há preconceito dentro da classe médica, inclusive de especialistas com o tratamento de obesidade, inclusive especialistas se negam a fazer reposição hormonal, porque aumenta o risco de câncer de mama em 4%, mas isso, eu adoro a Pardini, a Dolores Pardini, que fala sobre menopausa nos congressos, ela fala assim, só se a pessoa já teve câncer de mama seria uma contraindicação de fazer reposição hormonal. Pra quem hormonal. já teve. Ela, nem se a irmã ou a mãe já teve, não tem problema. Isso contraindica por si só. Então tem que ver uma avaliação geral, e é óbvio que tu vai ficar seguindo, não vai iniciar um hormônio e vai abandonar a pessoa. E daí que eu digo que falta no serviço de saúde acompanhamento, orientação. Vamos tentar conseguir uma mamografia mais frequente, não tem. O buraco é sempre mais embaixo. A coisa, tentem conseguir um tratamento para obesidade pelo SUS. Ou melhor, até uma insulina de melhor qualidade, melhor tempo de ação. O tratamento via sistema de saúde parou na década de 50 para diabetes, para obesidade, não tem nenhum. O único tratamento decente para obesidade que existe pelo SUS é a cirurgia bariátrica. Eu ia falar isso agora. Que é uma agressão horrível. Por que não com remédios? Exato, se a gente pudesse prevenir chegar lá, né? Óbvio que não fica obeso mórbido quem quer, tem que ter toda uma genética também, uma tendência, uma soma de fatores. A cirurgia bariátrica, ela, quando bem indicada, ela salva literalmente as vidas, ela cura diabetes, ela resolve, diminui muito a necessidade de medicamentos para pressão. Porque a obesidade é que faz despertar diabetes, essas coisas todas? Tudo começa com peso, é isso. Na verdade, o excesso de peso é que vai levar
há aumento, não em todos os casos, obviamente, tem gente que tem estenose nas artérias renais, tem gente que tem um apertamento na artéria do rim, vai ter pressão alta, não é pelo excesso de peso, só que a sobrecarga de peso, dependendo do excesso, a magnitude do excesso e o tempo que essa pessoa fica em excesso de peso, se ela começa quando é criança ou só depois de 50 anos, né, pós-menopausa, vai fazer toda a diferença. E as estatísticas dizem assim que pela primeira vez a geração que está nascendo agora vai morrer antes que seus pais, né? Vai viver menos. E por que isso? Provavelmente pela epidemia mundial. Isso não é uma especialidade dos Estados Unidos, do Brasil, o mundo inteiro, países pobres, Índia, tem muita obesidade e é isso que vai encurtar a vida das pessoas. A obesidade, ela encurta a vida e eu acho que o pior, assim como a menopausa, diminui a qualidade da vida da pessoa. Porque até para amarrar um tênis... tem dificuldade. A barriga não deixa. E isso eu acho que falta muito nos profissionais de saúde, porque a gente não vai ter pessoas que adoram estudar obesidade, que amam estudar isso para toda a população. Então os médicos têm que perder o preconceito de achar que o obeso, ele só é obeso porque ele está comendo muito, porque ele é relaxado, porque ele não se cuida, porque ele não quer fazer atividade física. Carregar o seu próprio excesso de peso é uma atividade física extenuante. Então tem que haver, por parte médica, uma empatia e ouvir o paciente, porque o paciente, isso tem estatísticas, né? Ele já nem vai no médico com medo de ser xingado, ele se não emagrece, ele tem medo de voltar no médico que ele pediu ajuda. Porque acha que até que o médico vai xingar, né? Exato, e isso nunca deve ser feito. O médico, seja para que doença for, seja câncer, diabetes, hipertensão, tu tem que apoiar o paciente a atingir a meta dele. Tá certo que às vezes as metas das pessoas são irreais e o que a gente pode com medicamento, mudança de estilo de vida, não é tudo. A pessoa deseja perder 30% do seu peso inicial, né? Mas a gente consegue chegar hoje em dia com combinações de remédio 20%. Então a gente tem que primeiro ir um passo de cada vez. E os pacientes, eles deixam de procurar ajuda, não no Brasil, só nos Estados Unidos, idem. Em primeiro lugar, que não tem acesso às consultas de obesidade, elas não podem durar 15 minutos, tu tem que entender que fatores estão sendo importantes para aquela pessoa. Que inclui, inclusive, todo um histórico da desde a vida infância, dela, como é que a é o peso. Exato, e é isso como emocional, né, Lili? E fundamental essa parte, porque a pessoa, eu falo muito para os alunos, assim, ela não é um peso, ela não é uma tireoide, ela não é uma glicose, né? Ela está num contexto inserida e que vai fazer toda a diferença, inclusive socioeconômico. Como é que eu vou dar um remédio que existe para tratar diabetes para uma pessoa que vai custar R$700 por mês? Se ela ganha 1.000, exato. Então, na teoria, a gente tem muita coisa. Na prática, já começa com os profissionais de saúde uma resistência de tocar no assunto. Então, você sabe que a maioria não está vendo que o paciente está acima do peso, mas ele não aborda, ele não quer abrir essa caixa, porque não vai saber como lidar. E pior, o paciente não... Ele sente com vergonha de dizer que ele está incomodado com o peso, porque ele acha que deve ser cobrado pelo médico. O médico não tem que ser um chefe que te cobra resultado, ele tem que te apoiar nesse caminho, né, para tu atingir a tua meta. E nunca é fácil, a regra nunca é emagrecer. A gente só emagrece em situações extremas, de uma doença extrema, né, ou vai casar, ou se separa, isso aí, a regra do corpo não é perder peso, é guardar. Tem gente que engorda peso. As pessoas fazem o efeito contrário, não emagrecem por conta de uma situação emocional que estão enfrentando. Ao contrário, engorda, né? Exato. E por isso que tem que ser um tratamento individualizado total, porque se a gente der um remédio para pressão, por exemplo, enalapril, eu sei exatamente que ele vai baixar em todas as pessoas X a pressão. Se eu der um remédio para o colesterol, simvastatina, eu sei o quanto eu espero de redução. Já na obesidade não tem garantias, é como um tratamento de depressão. O antidepressivo que pode fazer bem para ti, não vai fazer para tua amiga, né? Então tem que ser avaliado e muitas vezes é tentativa e erro. Cada caso é um. E a gente não tem tantas opções para tratar a obesidade medicamentosamente, mas felizmente já está muito melhor que foi. São medicamentos seguros e cada um vai ter o seu e muitas vezes combinações. Quando o paciente se sente assim, eu não vou voltar lá, eu vou emagrecer primeiro para voltar lá, mas então para que ver, né? Tem que desafio. A gente não vai quando aumenta a pressão, eu só vou lá no médico quando a pressão tá boa, né? A gente vai quando a pressão tá fora do controle. Então, a hora de pedir ajuda, seja para os fogachos, seja para a vontade de sumir, de morrer,
depressão, né? Seja para emagrecer ou para baixar o colesterol, é quando ele tá alto, quando tu tá querendo morrer, quando teu peso tá fora do controle, né? E não precisa ter vergonha de ter vaidade. As pessoas acham que a obesidade é vaidade, querer emagrecer é uma questão de estética. Saúde. Se pensa, inclusive, muita gente pensa que cirurgia bariátrica é uma questão estética, mas não é estética. É uma questão de saúde, literalmente, porque começa Por isso que o governo está peso fazendo. pelo SUS. E no tratamento do SUS, o paciente bariátrico demora anos para conseguir uma cirurgia. São mais de 5 anos de espera na fila. Nossa. E a mortalidade na fila de espera é muito alta, a mortalidade cirúrgica é muito menor que 1%, e quem está na fila tem estatísticas assim, chega a 4,5% ao ano de mortalidade, porque eles morrem do quê? Pressão alta, AVC, infarto, o corpo ele sofre de esse excesso, o coração tem que trabalhar o dobro, a apneia do sono, a pessoa ronca, isso também acontece na menopausa. Mulher, uma aula também falava sobre o sono, a mulher nunca roncou na vida, pescoço longo, na menopausa a mulher vai roncar. Na gravidez. Na gravidez, tudo é hormonal, né? Por isso que a endocrinologia é tudo de bom, porque existe toda essa conexão hormônio, hipotálamo, hipófise, todo o corpo, tireoide, a gente fala de peso, né? Todo mundo tem esse mito, assim, tireoide engorda, tireoide emagrece. Realmente, o hormônio da tireoide ele tem que estar na medida, nem mais, nem a menos, né? Para acelerar o metabolismo ou lentificar quando ele estiver baixo. Então, é um conjunto de tudo. é isso aí. Aline, amei conversar contigo. Eu sei que tem mais assuntos. Muitos. Vamos voltar no mês que vem. Vamos Falar sobre outro assunto? Vamos. O que tu sugere? Eu acho que sempre interessante falar sobre diabetes. Vamos falar de diabetes. Vamos, eu Bem acho que legal. E toda vez que a gente se encontrar, nós vamos sugerir um assunto novo. E aí vocês em casa já se preparem. E se alguém tiver alguma pergunta já sobre esse assunto, manda pra gente, que daí a gente até pode responder na entrevista. Isso aí, reclamação, se eu falo muito rápido, misturo os temas também. A gente vai consertando. Aí eu vou puxando o freio de mão. Exatamente. Amém, te Dei. Tchau, gente. Até semana que vem. Beijo. Pessoal, Minuto Fazes novamente conversando com vocês. E hoje é um assunto bem interessante, sair da caixa. Você se permite sair de dentro daquela caixa criada onde a gente tem que viver com crenças limitantes? O que tu acha de poder ser você mesmo? De poder mostrar o que você gosta, o que você aprende? E para isso existem as terapias integrativas que ajudam a você a se conhecer um pouco mais. Um pouco interessado sobre isso? Fique ligado que logo a gente vai explicar um pouco mais.